Você tem dificuldade em fazer seus alunos emagrecerem? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como o emagrecimento acontece e quais são as estratégias necessárias para que você possa fazer com que seus clientes percam todos os quilos necessários para conquistar o tão sonhado shape que eles tanto queriam a vida toda. Solta a vinheta aí e fica até o final que nesse vídeo aqui eu tenho certeza que você vai sair com a cabeça explodindo. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que vai ser a solução para a sua dieta, para o seu treino, para os seus resultados. No site Adaptogen você vai ter a oportunidade de usar os suplementos com maior qualidade, capricho e pureza que eu já vi. E ainda é gostoso pra caramba, produto padrão Raí Milé de qualidade. E se além de ter o físico dos seus sonhos, você quer ser uma pessoa esperta, então você vai usar o cupom RAI10 para pagar ainda mais barato e ganhar 10% de desconto na loja inteira. Lembrando que se você pagar por boleto, você tem desconto adicional. Quer ter mais hipertrofia? Clique no link da bio. Quer emagrecer mais rápido e com mais facilidade? Link da bio. Quer economizar e ganhar 10% de desconto? Clique no link da bio e use o cupom RAI10. Salve, salve galera da RM Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre emagrecimento. Como que o emagrecimento acontece. Então não perde, assiste até o final que esse vídeo está extremamente rico de informações. Eu vou falar sobre a parte fisiológica, vou falar sobre a parte prática também, cálculo metabólico, enfim, tem muita coisa massa, tá? E outra coisa, se você quiser ter acesso a mais aulas como essa, só que ainda mais aprofundadas, eu tenho uma plataforma perfeita para você, a plataforma Elite RM Academy. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Por pouquíssimo mais de R$1 por dia, você tem acesso a mais de 100 aulas sobre treinamento e nutrição. Quem ministra as aulas lá sou eu e meu querido amigo Alexandre, que é nutricionista, um grande amigo meu, um cara extremamente inteligente, competente e que eu tenho certeza que vai fazer vocês explodirem a cabeça com tudo que ele tem para explicar lá para vocês, beleza? Então tem mais de 100 aulas lá sobre treinamento, nutrição, todas as estratégias de treinamento possíveis que você possa imaginar. Tem lá, tem aulas também de convidados, tá? Assim, a plataforma está extremamente rica e por um valor que, meu Deus, um pouco mais de R$1 por dia, é mais barato que o café que você toma na rua, tá? Então, não deixa de conferir, o link está aqui embaixo e simbora pro conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiramente, como que o emagrecimento acontece, né? Vamos começar do começo, vamos pelo princípio, como ocorre o emagrecimento. Galera, emagrecimento, a gente tem um pouquinho de diferença com relação para a hipertrofia, porque a hipertrofia ela tem um peso genético muito mais forte que o emagrecimento, tá? Então no emagrecimento a gente tem basicamente uma influência matemática, tá certo? Por que eu estou falando isso? No treino não é simplesmente treinar, comer e dormir. Eu preciso ter um suporte genético que me ajude nesse processo, né? Eu tenho vários caminhos fisiológicos que dependem pesadamente ali da genética. Por emagrecimento, não. Quer um exemplo? Para um cara ter, sei lá, 130 kg de massa muscular, ele precisa ter genética, né? Se ele não tiver genética, nem com um caminhão de hormônio ele vai conseguir. Ele precisa ter uma genética que faça com que ele chegue a esse patamar. Só que para emagrecer, para o cara ficar seco com o mínimo de BF possível, a genética ajuda? Ajuda, né? A genética pode atrapalhar nesse processo? Pode deixar mais difícil, mas todo mundo consegue, tá? Então baixar o percentual de gordura a níveis extremamente baixos, qualquer pessoa vai conseguir. Para umas vai ser mais difícil do que para outras. Já para níveis de hipertrofia, por exemplo, a pessoa quer ter uma quantidade de massa muscular gigantesca, para algumas pessoas de fato vai ser impossível. Então a gente tem um peso genético muito maior na hipertrofia que no emagrecimento. Por quê, pessoal? O emagrecimento em si, a fisiologia do emagrecimento ela é basicamente termodinâmica, ou seja, troca de temperatura. O que é que acontece? O nosso corpo ele precisa de energia quando a gente está em déficit calórico, né? Ou seja, comendo menos do que o que está gastando, e ele precisa de energia. Essa energia vai sair de onde? Das nossas reservas. Não tem muito o que pensar. Já na hipertrofia a gente tem que acumular massa magra, né? E nosso corpo não foi feito para isso. Tá? Ele não tem um sistema que é eficiente para o acúmulo de massa magra. Por quê? Porque esse acúmulo de massa magra ele vai gerar gasto energético. Se gera gasto energético, isso não é bom para o nosso corpo. Tá? O nosso corpo, ele sempre, por uma questão evolutiva mesmo, ele sempre vai pensar em estocar essa gordura como reserva energética, porque, enfim, é uma forma fácil de fazer energia e também é uma forma muito eficiente, no sentido de gerar muito ATP, gerar muita moeda energética para o nosso corpo. Beleza? Então, a hipertrofia ela é um processo muito mais antifisiológico do que o emagrecimento. O emagrecimento, nosso corpo foi feito para poder perder gordura também, porque isso é a reposição de energia que está faltando. Para o nosso corpo, ele não sabe se você está reduzindo a sua comida para poder ficar bem para o verão
ou então se a comida do mundo acabou e você está vendo um apocalipse zumbi. Então, para ele não tem diferença nenhuma, tá? O processo vai acontecer da mesma forma. E aí a gente tem que aproveitar das brechas desse processo para poder fazer com que o emagrecimento ocorra de maneira sustentável, beleza? Então vamos lá. Para que possa ocorrer emagrecimento, eu preciso de termodinâmica adequada, né? Ou seja, eu preciso de uma termodinâmica favorável para o emagrecimento, e isso seria conquistado com um déficit calórico. Ou seja, eu tenho que comer menos do que o que eu estou gastando. Porque a partir do momento que eu como menos do que o que eu estou gastando, o que é que o meu corpo entende? Ele precisa de reservas energéticas para poder manter as funções do dia a dia, né? Para ele poder se movimentar, para ele poder respirar, para ele poder fazer os processos metabólicos dele, os processos enzimáticos, tudo isso precisa de energia. Tem que tirar isso de algum lugar, já que ele não está ingerindo, então vamos tirar isso da nossa reserva energética ilimitada, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é ilimitado, você pode engordar quanto você quiser, né? O seu corpo vai acumular, porque isso para ele é acúmulo de energia para um dia que você for precisar dessa energia, tá? Então, gerando déficit calórico, ou seja, comendo menos daquilo que eu estou ingerindo ou daquilo que eu estou gastando, no final do dia eu vou ter um saldo negativo. Esse saldo negativo de energia, ele é compensado nas nossas reservas energéticas e por isso a nossa gordurinha começa a ir embora, tá? Só que para poder ter um déficit calórico, eu preciso saber quanto que é a minha taxa metabólica basal, né? O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade de energia que eu gasto para não fazer nada, para ficar deitado, respirando, só com as minhas funções metabólicas vitais, tá certo? E a gente tem o gasto energético total. A partir do gasto energético total, o valor desse cálculo, a gente consegue entender quanto que eu preciso comer para poder perder gordura. Porque não é para estar em déficit calórico, só que para estar em déficit calórico eu preciso de uma referência, né? O que é déficit calórico? Comer menos do que ingere, do que gasta. Só que quanto que eu estou gastando? Eu preciso calcular isso, né? Então a gente faz o cálculo de gasto energético total, que é uma estimativa de gasto energético, onde eu vou tentar encontrar ali um valor mais preciso possível, né? Quando a gente está fazendo cálculos, não vai ser uma precisão 100%, tá certo? A única forma de ter uma precisão 100% é fazendo calorimetria direto, que é passar o dia inteiro com a máscara enfiada na cara e ver ali o que é que está sendo gasto durante o dia a dia, né? Não é nada prático fazer isso. Tem também a calorimetria indireta, que é um teste ali mais específico no momento só do dia, mas também não deixa de ser uma estimativa, tá? E a gente tem os cálculos metabólicos, tem também a balança de bioimpedância, que é um pouquinho complicada, porque precisa de um protocolo muito específico e que ninguém segue esse protocolo, né? Então ficou meio turvo ali o negócio, né? Mas a gente pode fazer isso de maneira mais simples com os cálculos metabólicos. A gente fez o cálculo metabólico basal, a gente tem o fator de atividade, que é um fator que a gente multiplica essa taxa metabólica basal, que eu vou explicar já para vocês, a gente tem um gasto energético total. Então, digamos, né, que a gente tem um gasto energético total, sei lá, de 2.000 calorias. Ou seja, indivíduo, fulano de tal, ele está gastando 2.000 calorias ali por dia, tá? 2.000 calorias por dia é o gasto energético dele. Se esse indivíduo come 1.500 calorias, o que é que acontece? No final do dia, eu tenho um saldo negativo de 500 quilocalorias. De onde é que ele vai tirar essas 500 calorias? Do tecido adiposo, tá? E aí, nesse tecido adiposo, ele vai retirar essas calorias que faltaram, porque ele gastou 2.000, só que só ingeriu 1.500, ele vai tirar isso aqui do tecido adiposo, tá certo? Para poder ter uma sustentabilidade dessa pessoa, porque senão essa pessoa vai morrer, né? Ela não vai ter ali a energia para fazer as funções vitais do corpo dela, beleza? Basicamente, para cada 1 grama de gordura que a gente tem estocado, a gente teria ali mais ou menos 7 quilocalorias, tá? Então, dessas 500 calorias, eu não vou saber fazer o cálculo aqui agora de cabeça, mas a gente perderia ali uma quantidade específica de gorduras por dia, e isso aí ao longo de um mês, por exemplo, teria mais ou menos... Deixa eu fazer esse cálculo aqui, vamos lá. Acho que fica bem mais legal a gente fazendo o cálculo, né? 500 dividido por 7... eu perderia aí mais ou menos 70 gramas de gordura por dia, tá? Isso no mundo ideal, né? No mundo real, beleza? Então, 500 calorias era o déficit, cada grama de gordura ali vai ter mais ou menos 7 calorias, tá? Dividindo um pelo outro, eu teria aí mais ou menos 70 gramas, né? 71 vezes 7, pronto. Em 7 dias, um indivíduo que faz 500 calorias de déficit por dia teria uma perda, em média, de 500 gramas. Tá? 500 gramas de gordura.
Mas fisiologia não é simples assim, né? Então isso aqui é uma estimativa, tá? Se o indivíduo tem um déficit de 500 calorias, ele vai estar perdendo mais ou menos ali 500 gramas de gordura por semana, tá certo? Isso aqui seria um cálculo até simples da gente fazer. Então, pô, o cara tá perdendo 500, a pessoa tá perdendo 500 gramas por semana. Pode ter certeza que ela tá girando ali mais ou menos em torno de 500 calorias de déficit, tá? Aí, mas e se não perdeu? Significa que não tá no déficit? Significa que não tá no déficit. Ou gastou menos do que deveria, ou comeu a mais do que deveria, tá? Ou então, alguma questão ali genética tá dificultando esse processo de acontecer, mas aí a gente tem que trabalhar isso de uma forma bem mais específica, tá? Bem mais individual, beleza? Mas no geral, esse cálculo aqui ele vai funcionar muito bem. Vamos falar agora sobre os cálculos metabólicos, né? Como que a gente faz para poder chegar nesse valor aqui? Existem centenas, não são centenas, exagerei, mas existem dezenas de cálculos, né, que a gente pode fazer e tem os mais famosos, né, os que são mais utilizados. Eu particularmente uso mais esses três aqui. Tá certo? Mas existem outros também que eu sugiro que vocês pesquisem, né? Jogam aí no Google quais são os cálculos metabólicos utilizados para calcular a taxa metabólica basal, beleza? Vamos lá. Harris-Benedict. Harris-Benedict, pessoal, eu costumo utilizar, eu sugiro que utilizem, né, para pessoas que são sedentárias. Ou seja, ou é sedentário ou então não é treinado. Então, começou a treinar tem pouco tempo, então já treina há bastante tempo, mas não tem uma intensidade, não tem uma frequência tão boa, aquele falta mais do que vai, né? Ou então nunca treinou na vida, eu sugiro que faça cálculo de Harris-Benedict, tá? Como que é feito esse cálculo? A gente tem essa fórmula aqui, gigantesca, tá certo? Para homem, 66,5 mais a multiplicação do peso em quilos vezes 17,75, mais a multiplicação da altura em centímetros vezes 5,003, menos a multiplicação da idade em anos vezes 6,775, tá? Isso aqui vai dar a taxa metabólica basal de um homem, segundo Harris-Benedict, beleza? E de uma mulher, a gente tem esse 155, mais a multiplicação entre peso vezes 9,6, mais a multiplicação da altura vezes 1,9, menos a multiplicação da idade vezes 4,7. A gente teria a taxa metabólica basal de uma mulher baseada em Harris-Benedict, ok? Tinsley e Cunningham são dois cálculos que eu utilizo para atletas ou pessoas bem treinadas. Por quê? Porque eles levam em consideração não o sexo em si, mas a quantidade de peso ou a quantidade de massa livre de gordura, que aí independente se você é homem ou você é mulher, isso aí não tem muito o que debater, né? Então vamos lá. Se eu não tenho o dado da massa livre de gordura, ou seja, eu não fiz ali uma avaliação física de dobras e não sei quanto de massa muscular que essa pessoa tem, eu utilizo o Tinsley, que utiliza o peso, que é 24,8 vezes o peso mais 10. Independente se é homem ou se é mulher, a taxa metabólica basal é calculada assim por Tinsley, tá? E a gente tem Cunningham, que também utilizo para indivíduos que são atletas ou muito experientes, que utiliza a massa livre de gordura, né? Que seria 22 vezes a massa livre de gordura mais 500. A gente teria o cálculo metabólico, o cálculo de taxa metabólica basal baseado em Cunningham. E como que a gente faz para calcular o gasto energético total? A gente vem e multiplica pelo fator de atividade, tá? Em tese, pessoal, a gente tem o fator de atividade 1, 1,3, 1,5, 1,7 e 1,9, tá? Não são só esses, podem ter mais, eles têm números decimais aqui mais para frente, né? Mas aí é um pouco de preciosismo, né? A gente não precisa ter tanta precisão assim, até porque os próprios cálculos não são precisos, eles são estimativos. E eu ainda vou chegar nesse ponto também, tá? Então vamos lá. É para indivíduos completamente sedentários, não fazem nada, tá? Inclusive o trabalho o dia inteiro sentado, não tem nenhuma rotina de exercício físico, sequer varre a casa. Então, 1,3. Indivíduos levemente ativos que fazem ali 3 a 4 vezes na semana, uma sessãozinha de um cardiozinho, uma caminhada, que tem um trabalho que precisa se mexer mais, né? Que às vezes não está engajado com o treino ainda, mas que se mexe, que faz alguma coisa, que é dona de casa, enfim, que tem algum gasto energético que não seja atrelado a uma rotina de treino, principalmente uma rotina de treino pesado, tá? 1,5. Aqui a gente já começa a colocar para aquele indivíduo que já treina, né? Treina 3 a 4 vezes na semana,
faz um pouquinho de cardio, tem uma vida um pouquinho mais ativa, tá engajado em alguma atividade física que ainda não é tão intensa, que é mais tranquilo, mais para qualidade de vida e tal, é aquela coisa mais de boa, né? 1,7 já é para o indivíduo que tem uma rotina de treino pesada, que faz cardio ali pelo menos 3, 4 vezes na semana e que às vezes ainda o trabalho tem um certo gasto energético, tá? Mas que é um meio termo ali, tá bom? Que ainda não é um treino extremamente intenso, ainda não é um treino de uma pessoa muito experiente, ainda não é uma quantidade de cardio muito grande, o trabalho também não não precisa se movimentar tanto assim, não tem um trabalho braçal tão grande, tá certo? Então ainda é um meio termo. E 1,9 é para o indivíduo que treina pesado praticamente todos os dias da semana, faz cardio todos os dias da semana, que às vezes também tem um trabalho ali que demanda um gasto energético muito grande, às vezes é uma pessoa que treina bem e tal, você olha para a pessoa, vê todo o aspecto cultural dela, vê todo o aspecto da rotina dela e fala, não, essa pessoa aqui está em mais ou menos 1,7, só que a genética dela também é muito boa para secar, então com certeza você poderia calcular com 1,9, tá? E assim sucessivamente. E isso aqui, pessoal, como não está dizendo, é um fator de atividade. Se é um fator, a gente multiplica, né? Então, fazendo um exemplo aqui bem rápido, se a taxa metabólica basal de Tinsley de algum indivíduo deu 1.700 calorias, certo? E esse indivíduo, ele é super ativo, mas ainda não é aquele cara extremamente experiente, não é aquela mulher extremamente experiente. Então, é uma pessoa que está ali ainda quase chegando lá. A gente vai multiplicar por 1,7. Então, 1.700 vezes 1,7 daria quanto? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá. 1.700 vezes 1,7 daria 2.890. quilocalorias, tá certo? Isso aqui, pessoal, é o gasto energético total desse indivíduo. Então a dieta dele vai ser baseada aqui. Se esse indivíduo quer emagrecer, a gente vem, reduz isso aqui com 500 calorias, né, que seria um déficit calórico ali bem tranquilo. Para mulheres a gente poderia colocar 300 calorias para iniciar e eu teria uma dieta sendo feita com 2.390 calorias com o intuito de emagrecer. Galera, se isso aqui for seguido à risca, não tem como o indivíduo não emagrecer. Não tem como. Isso é um fato, tá? Qual que é a questão aqui? Quando o indivíduo ele começa a não emagrecer mesmo fazendo isso aqui, essa estimativa ela não foi a mais adequada. Talvez você tenha errado no cálculo. Talvez tenha colocado um fator de atividade que estava além do que era o real, tá? Talvez tenha utilizado o cálculo que não era o mais adequado para essa pessoa. Então, se a pessoa garante que está fazendo 100% do programa, 100% da dieta, 100% do treino, não está perdendo 1 grama de gordura, tá? Das duas, uma. Ou ela está mentindo, ou então você errou no cálculo. Não existe outra opção, além dessa, tá bom? O que é que pode acontecer também? Indivíduos que têm uma restrição muito grande, uma restrição calórica muito além do necessário, eles passam, por conta do cansaço, a começar a gastar menos energia. O corpo também começa a criar proteções e ficar mais eficiente nesse processo de produção de energia, ou seja, ele produz energia com mais facilidade. Tá? A gente tem que, para emagrecer bem, a gente tem que deixar o nosso corpo ineficiente, tá bom? Então, com essa redução drástica da quantidade calórica, esse corpo ele pode começar a ficar mais eficiente em produzir energia e, ao mesmo tempo, esse indivíduo começa a gastar menos energia durante o dia. Se fazia algumas coisas durante o dia a dia ali em casa, já não faz mais, ia para a padaria comprar o pão ali de manhã a pé, sendo porque é 2 quarteirões, já está indo de carro. Mora no 2º andar, subir de escada, começa a subir de elevador, varre a casa 5 vezes na semana, tá varrendo 3. Então, inconscientemente, começa a reduzir a sua atividade, né, atividade física, por conta dessa redução de energia. Às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, tá? E aí acontece o quê? A gente joga um pouquinho mais de carbo ali para essa pessoa, ela começa a emagrecer. Ah, foi uma mágica do metabolismo. Não, não foi. Foi simplesmente deixar o metabolismo menos eficiente porque está dando gasolina ali para ele queimar de boa e dar mais energia para o cara começar a treinar bem. Né? O cardio estava começando a ficar uma bosta, não estava fazendo mais cardio com intensidade, começou a fazer cardio de novo, mas mais na pegada. Né? Por quê? Porque tem comida, então está menos cansado. Tava treinando ruim também, porque não tava conseguindo render, deu mais comida, começou a treinar melhor, tá gastando mais energia. Não é porque aconteceu uma mágica não, tá bom?
Então, esse cálculo aqui, ele é feito dessa forma. Você fez esse cálculo, você vai ter uma estimativa muito boa ali do que é que está acontecendo e vai modulando de acordo com as respostas que você vai tendo ali com esse seu cliente, beleza? E quais são as reações bioquímicas que acontecem no emagrecimento? Vamos lá. A gente tem aqui o metabolismo aeróbico, né? Que seria basicamente o principal metabolismo para queima de gordura, não que os outros não gerem essa demanda de queima de gordura, tá bom? Mas o metabolismo aeróbico seria o principal. Quando a gente começa a ter menos ingestão do que gasta, ou seja, eu estou em déficit calórico, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da adenosina difosfato e uma redução da adenosina trifosfato. O ATP, que é a nossa moeda energética, ele começa a reduzir, porque ele começa a ser degradado para ser utilizado como energia. E aí ele vira ADP e depois ele vira AMP, que seria adenosina monofosfato. Esse aumento de adenosina monofosfato manda uma mensagem para o nosso corpo dizendo o seguinte: o indivíduo está gastando energia, ele precisa de reservas energéticas. E aí a gente ativa uma proteína chamada AMPK, adenosina monofosfato quinase, que ela vai lá nos adipócitos, tá certo? No nosso tecido adiposo, e a gente estoca a gordura em forma de triacilglicerol. Nossa gordura ela é estocada em forma de triacilglicerol nos adipócitos. Eu tenho uma reação em cadeia com algumas enzimas e eu transformo esse triacilglicerol em quê? Em 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Né? Triacilglicerol, então 3 moléculas de ácido graxo, uma molécula de glicerol. E o que é que elas vão fazer? Essas 3 moléculas de ácido graxo, elas vão em direção para a mitocôndria, né, para fazer o ciclo de Krebs, a respiração celular, e no ciclo de Krebs elas vão gerar uma quantidade de ATP bem grande, né, para cada volta que dá, salvo engano, posso estar enganado, no metabolismo aeróbico com a lipólise, né, com a queima de gordura, para cada volta no ciclo de Krebs que ela dá, a gente vai ter ali uma média de 102 ATPs, alguma coisa assim, tá? Posso estar errado nesse valor. E o glicerol, ele vai para o fígado. E ele vai para o fígado para quê? Para virar glicogênio. Porque como eu estou em déficit calórico, é normal que eu tenha alguns episódios ali de glicogênio baixo. Né? Eu não estou jogando glicogênio para dentro. Então, meu corpo precisa produzir isso, porque o meu cérebro precisa de glicogênio. O meu corpo precisa de glicogênio para funções vitais. Tá? Então, o corpo começa a produzir glicogênio a partir de outras fontes, e uma delas, a principal delas, seria o glicerol, aqui que vem dos adipócitos, tá? Então vai lá para o fígado para ser transformado em glicogênio pela gliconeogênese, e principalmente em momentos em jejum, por exemplo, durante o sono, onde o cérebro precisa ter algum combustível ainda, esse glicogênio hepático, ele é utilizado como reserva energética, tá? Então, isso aqui sendo repetido todos os dias, o que é que vai acontecendo? O estoque de tecido adiposo vai reduzindo, porque você está gastando e não está repondo. Tá? Porque isso aqui, pessoal, isso aqui acontece o dia inteiro, o tempo inteiro, independente se está em déficit ou não. Se eu tiver em superávit calórico, isso aqui continua acontecendo. Só que qual que é a questão? Eu estou comendo a mais do que o que eu gasto. Então, no final do dia, o que é que vai acontecer? Eu gastei aqui, mas eu estoquei também. Então, no balanço final, eu vou ter ali, às vezes, um ganho de gordura. Né? Quando eu não ingiro essa quantidade de comida, eu tenho uma redução e eu vou cada vez ficando mais seco, mais seco, mais seco. Esse corpo vai tendo que tirar essas gorduras de reservas energéticas diferentes, tá? E aí tem aquela parada da gordura chata, né? Que é o bônus desse vídeo. Se você ficou aqui até o final, inclusive já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aqui se você gostou desse assunto. Se você quer mais vídeos como esse, vai comentando aqui que a gente sempre vê, tá? E aí o bônus desse vídeo, o ponto alto desse vídeo, aquelas gorduras mais chatas, né? Como fazer para poder queimar aquelas gorduras mais chatas. Essas gorduras que são mais difíceis de sair, elas têm uma dificuldade maior porque elas têm menos vasos capilares, ou seja, passa menos sangue. Elas são menos irrigadas por sangue. Se tem menos sangue, como que eu vou tirar esse triacilglicerol de lá e jogar para minha mitocôndria? Porque ela precisa passar pela corrente sanguínea. Né? Tem que passar pela corrente sanguínea. Então, passando pela corrente sanguínea, ela vai para essa mitocôndria para ser feito o ciclo de Krebs, ok? Se eu não tenho corrente sanguínea passando, não tenho como alcançar. Obviamente que vai ter corrente sanguínea, né? Vai ter alguns vasinhos capilares ali, só que são em uma quantidade muito menor, tá? Ela é bem menos capilarizada, a gente chama de capilarização. Tá certo? O cardio, inclusive, ajuda essa capilarização, né? Ajuda a criar mais ramificações ali de
vasos sanguíneos, de vasos capilares para poder ir captando essa gordura. Então o que é que acontece? Chega um ponto que começa a ficar muito difícil a queima de gordura, né? Porque eu já estou começando a entrar nesse aspecto de gorduras que têm um acesso muito mais difícil. E aí nesse ponto eu começo a o quê? Também perder massa muscular junto. Porque a massa muscular, apesar de não ser a prioridade do nosso corpo, né? Nesse caso, nesse sentido, ela começa a ser utilizada com maior frequência porque eu tenho uma gordura que não está dando conta do recado, então eu tenho que buscar energia de algum outro lugar. E a gente vai buscar também da nossa musculatura, tá? Então, para essas gorduras mais chatinhas, o que é que a gente precisa? Não errar de jeito nenhum na dieta, porque qualquer erro na dieta vai fazer com que a gente aumente o estoque de glicogênio da musculatura, e aí isso aí vai ser utilizado como reserva energética, em preferência essas gorduras mais chatas, né, que é o nosso tanque reserva, digamos assim, tá bom? E muita paciência, né, porque vai demorar até criar esses capilares e sair tirando essas gorduras mais chatinhas. É realmente paciência e muita dedicação para elas saírem. E no primeiro vacilo que você der, ela vai voltar. Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte, o tanque do carro, né, ele não tem dois tanques, que é o tanque principal e o tanque reserva. Com as nossas gorduras é do mesmo jeito, a gente tem as gorduras principais e a reserva, certo? E aí quando você está lá enchendo o seu carro de gasolina, qual é o tanque que enche primeiro? É o tanque reserva, porque está embaixo. Então ele enche primeiro o reserva e depois o principal. Com a gente é do mesmo jeito, se você come, se você vacila na dieta ou faz qualquer coisa que não deveria, quem é o primeiro estoque de gordura para ser recolocado? Aquele que é mais difícil de sair, o nosso tanque reserva, que são essas gorduras mais difíceis, as gorduras que são ali com menos capilares, que tem influência hormonal muito grande. Nas mulheres, por exemplo, nessa região mais da coxa, né, aqui no interior da perna, na região do glúteo. Nos homens, mais essa região central, essa região mais aqui perto do umbigo, nessa região mais aqui na circunferência da cintura, tá? Então, para que a gente possa reduzir essa quantidade de gordura mais chatinha de sair, é muita paciência e fome. Não tem outro jeito, tá? Alguns suplementos como a ioinvina podem até ajudar, mas o principal sempre vai ser o trabalho duro, beleza? Então é isso, pessoal. Se você curtiu essa aula, não deixe de deixar seu like, de clicar no sininho para você acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Não deixe também de comentar. Dá uma olhadinha lá na plataforma, na Elite RM Academy, sem compromisso nenhum. Só olha a página e vê o que é que você acha. E qualquer coisa, você pode até se inscrever, tá? E se em 7 dias você não curtir, não gostei das aulas que estão aqui, basta você cancelar que nada vai ser cobrado de você, tá bom? Então você tem 7 dias gratuitos aí para poder fazer esse teste sem compromisso nenhum, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.